Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia e eu sou escritora e leitora tanto aqui quanto lá no Instagram. Então se você ainda não nos conhece, nos siga aqui, siga lá, porque a gente sempre tem resenhas e indicações de filmes, livros e séries. E este vídeo é a parte 2. Eu comentando um pouco sobre a minha releitura do universo de ACOTAR. Que a Sarah finalmente anunciou que teremos mais livros, e não vai ser um, vão ser vários, porque a mulher se empolgou tanto escrevendo. Então agora estou já na trajetória de reler os livros de ACOTAR, reler Cidade Crescente, vou até ler esse Trono de Vidro também, que eu comecei a ler e parei ali no meio, para já estar ciente de todo o universo dela, para seja o que vai acontecer nesses próximos livros. E aí, que no primeiro vídeo, eu falei da minha opinião do primeiro livro, né? Corte de Espinhos e Rosas. Dei minha opinião por lá. Também falei da minha opinião sobre De Corte de Névoa e Fúria, que é quando tudo começa a dar certo, na nossa opinião de leitora e apaixonada pelo Luís como somos. E aí agora, para este vídeo, irei falar sobre os próximos 2 livros, Corte de Asas e Ruínas e Corte de Gelos e Estrelas. E estava se perguntando, mas não temos já um 5º livro, Corte de Chamas Prateadas? Sim, temos. Mas como eu havia explicado no primeiro vídeo, então vai lá primeiro assistir o primeiro vídeo para acompanhar, porque enquanto eu falo a minha opinião, eu também comento um pouco sobre tudo que aconteceu no livro. Então, primeiro ver ele. Mas, enfim, eu comprei o livro na pré-venda, não tinha os anteriores, depois eu acabei comprando os anteriores, li os anteriores, e sabendo que a Sarah ia demorar muito para lançar o próximo livro, até demorou mais do que o previsto, eu optei por não ler Corte de Chamas Prateadas, porque eu achei que a história com esses livros terminou bonitinha, perfeitinha. Então eu não queria ler um livro e acabar tudo ruim, enfim. Aí eu acabei não lendo, e agora sim, estou lendo ele pela primeiríssima vez. Muito autocontrole, porque eu comprei ele na pré-venda e antes desses 4 livros. Assim, meu autocontrole foi ótimo, né? Mas estou lendo, já estou terminando ele e em breve trarei resenha. Mas enfim, voltando à história. Corte de Asas e Ruínas. Ali de início, a gente tem a Ferry. Eu sei que é Ferwa, enfim, mas eu vou chamar de Ferry como uma boa brasileira leitora que sou. É Ferry, tá bom? Então, assim, eu sei que a pronúncia não está certa, mas vai ser assim. Acredito que muitos leitores brasileiros chamam desse jeito, né? A Ferry. E aí temos aqui ela na corte do Tamlin, fingindo lá, bonitinha, de que o laço foi quebrado, que ela foi manipulada e que ela sofreu horrores na corte do Luís, na corte noturna, lá que na cidade escavada. Sendo que a mulher não estava na cidade escavada, ela estava em Velares, com o parceiro dela, com o círculo íntimo do Luís, assim, vivendo horrores, super feliz. Claro, estava tendo uma guerra, uns preparativos da guerra, né? Mas ela estava super feliz por lá. Mas enfim, né? Tá ali toda essa balela dela. O Lucien não acredita em nada, mas o Lucien o quê? Ele tem que ficar quietinho, bonitinho na dele, porque a Eli, que é a irmã da Ferry, que foi feita no caldeirão, é a parceira dele. E a Eli, sendo primeiro irmã da Ferry, ela está na corte noturna sob os cuidados do Luís. Então, assim, ele tem que ficar bonitinho, quietinho, porque se ele estragar tudo, tem chance da Ferry nunca permitir que ele se aproxime da Eli, né? Então, assim, o cara tem que ficar na dele. E, por enquanto, ele tá ficando. Mas a Ferry, sendo esperta do jeito que ela é, qual é o plano dela? Primeiro, descobrir informações dessa aliança do Tamlin com o Wade e o Iben, para que eles possam ali derrotar, né, ter informações privilegiadas nessa guerra. E segundo, destruir a corte do Tamlin por tudo que ele fez para ela, tudo que ele não apenas fez para ela, mas também fez para as irmãs dela, que estavam vivendo a vida humana dela lá de buenas. Aí o cara ali acabou trazendo ela, né? Eu sei que foi a sacerdotisa dele, mas enfim, né? Ela quer vingança. E a gente também quer. Então ela tá lá dentro da corte primaveril, ali, colhendo informações e destruindo tudo, fazendo todo mundo se voltar contra o Tamlin e contra a Iante. Então, esse é o plano dela, e eu adoro ler
tudo sobre isso. E aí tem um momento que ela acaba, né, ali na luta com os enviados do rei de Iben, e ela acaba nessa luta, ela acaba se vingando da sacerdotisa, a gente ama muito essa vingança dela, eu gostei muito dessa vingança, porque ela sabe tudo que essa mulher já fez. E aí o Lucien acaba indo com ela, porque ele acaba sem escolha, ele quer ver a parceira dele. E temos aquela luta com os irmãos dele, os príncipes, né, da corte outonal. Não é bem príncipe, mas enfim. E aí nisso, quando ela diz, eu sou a grande senhora da corte noturna, com o As e o Cassian do lado dela naquela cena de poder, tipo, parem de lutar. Eu mando aqui, arrepio só de lembrar, porque o cena poderosa, hein? Só tava ali poucas pessoas, mas foi um poder, sabe? Ela se revelando. Eu sou a grande senhora. Aquela que o Tamlin falou que nunca poderia ser grande senhora, porque não existe grande senhora. É apenas consorte, é apenas a senhora da corte. Todo aquele papo furado dele. Ela é a grande senhora da corte noturna. A igual do Whis. E com aqueles 2 soldados super fortes, cheios de sinfões neles, ela manda neles. E assim, é uma cena muito poderosa. E aí ela volta pra corte noturna, ela encontra o Whis, é romance. Ela fala com as irmãs, a Nessa sendo um saco, a Eli uma planta, mas enfim, tudo muito legal. E neste mesmo livro, sim, é só alguns comentários sobre algumas cenas. Passa um pouco e a gente tem o encontro dos grãos senhores, né? E, ai, que cena boa que se lidem. Eu lembro que teve uma vez, há um tempo atrás, que eu não reli todos os livros. Eu li alguns livros, alguns pontos específicos. E neste livro em questão, eu li toda essa cena inicial, né? E aí depois eu pulei algumas coisas e fui direto caçando essa cena da reunião dos meus senhores. Por quê? Porque ela é incrível. Assim, ela é simplesmente genial. Não tem como essa cena não ser boa. O fato dela estar ali como uma grande senhora diante a todos, né? E aí nisso temos, eu não lembro o nome daquela personagem. É Viviane? Enfim, que é a mulher de um dos grãos senhores, né? Ela até fala, também quero ser grão senhora, hein? Tipo, essa descontração deles. E aí nisso o Tami chega e todo mundo fica sério, todo mundo fica com medo, coloca escudos. E aí ele só tá lá como uma situação de amantes, né? Tanto que falam isso, olha, conversa de amante deixa pra depois. Porque ele começa a atacar a Ferry. E o Whis, ele tá lá sendo impassível, mas assim, meio que se segurando, porque ele tem um papel ali a cumprir, né? Ele tá numa reunião de paz, sentando com os aliados, então assim, é toda uma situação muito difícil. E ele fazendo esses comentários que irrita ela, irrita a Nesta que tá ali, mas aí o Aziel, é que ele fala assim, olha como você falou com a minha grande senhora, hein? E aí nisso, tipo, é tudo deslumbrante, toda essa cena, toda essa tensão, todo esse poder que a corte noturna exala. É muito bom. E aí depois a gente tem até uma situação do Whis lutando com o Baron, né, o grande senhor da corte tonal, como ele passa pelas barreiras dele, como ele quase acaba com o cara. Então, não é o Whis, não, é a própria Ferry, né? Então, tipo, ele é a revelação de que ela é uma mulher muito poderosa, assim, com a corda toda, porque ela passa ali pelas barreiras e ela ataca ele. E assim, é muito bom. E aí eu tava me confundindo porque tem um momento que o próprio Whis, ele acaba fazendo o Tamlin calar a boca. E aí nisso todo mundo ali percebe que ele também é muito poderoso. Ele é o cara mais poderoso que está naquela sala. E a mulher dele, a grande senhora dele, também é a mulher mais poderosa de todo o rolê. Então, tipo, é um nível de tanto poder que eles exalam da corte toda, porque não é só o grão senhor poderoso e a grã senhora super poderosa. Eles têm 2 ilirianos que precisam de vários sifões, que nenhum outro precisa de tantos sifões, só os 2. E aí o Aziel, ele comanda as sombras. Então, assim, é uma corte toda muito, mas muito poderosa. Muito mais poderosa que todo mundo. E tem a Amin também, que ela nem tá no rolê, mas a gente sabe que ela é alguma coisa que ninguém nem sabe o que é. Então, assim, parando pra pensar, corte poderosa, hein? Mas enfim. E a gente depois
tem a guerra, a gente tem ela com o entalhador de ossos, ela fazendo acordo com o entalhador de ossos, ela olhando pro espelho, né, o Uroboro. Então, é um livro magnífico, completamente magnífico, e ele é muito bom de ser lido. Toda essa questão, toda essa luta, o romance dela com o Wiz também é muito bom, mas não apenas isso, a forma da guerra, a forma como eles interagem no círculo íntimo, é tudo muito bom. E aí, no meu registro literário que eu ando fazendo, o que eu coloquei deste livro? Corte de Asas e Ruínas. Muito bom. Ainda surgem determinadas cenas, como a do conselho, né, que seria essa reunião. Então, assim, 5 estrelas também, porque é um livro muito, mas de muito deveras fabuloso. E agora, o último livro que eu já li e estou, nesse caso, relendo, que é Corte de Gelos e Estrelas. Este livro, ele não é bem um livro, quer dizer, é claro que ele é um livro, né, mas ele não é bem uma continuação, uma sequência. Ele é tipo um conto, uma novelinha, né? Ele seria o 3.5 da história toda. E aí o que temos aqui? Ele é super fininho. Olha a diferença, por exemplo, do que eu estava comentando para ele. Ele é muito fininho. E aí esse é tipo um livro do que tá acontecendo enquanto tá todo mundo feliz sem guerra nenhuma rolando, né? É meio que isso, né? O que acontece depois dos felizes para sempre, meio que isso. E aí a gente tem um pouquinho de cada personagem. A gente tem ali a visão de cada personagem. A gente tem o Cassian, a situação dele com a Nesta já começando, né? A gente tem a Nesta, como ela tá fechada dentro de si, ela virou ali uma mulher que bebe, que pega os caras, e ela tá nesse círculo de autodestruição, e o Cassian tenta ajudar, mas não consegue. Então, assim, a gente tá toda nessa situação. E temos a Ferry aprendendo o que é ser de fato uma grande senhora quando o mundo não tá em guerra, e ela não tem uma guerra para planejar, né, para criar estratégias. Ela tá ali trabalhando duro, trabalhando bastante. As pessoas nem aguentam mais ver ela porque ela ajuda demais, de certo modo, né? Ela tenta fazer a parte dela, porque ela se culpa por tudo também, ela tem uma responsabilidade, ela sente isso. E o Wiz também, a gente tem a interação desse casal, aí ali temos ela voltando a ser artista, não voltando a ser artista, né, mas ela encontrando os estúdios, ela pintando, ela querendo comprar um estúdio, ela querendo que a pintura ajude as outras pessoas, né, porque agora ela pensa também muito nos outros, ela sempre pensou, mas ela não pensa, eu vou comprar um estúdio para vender as minhas artes, ela pensa, eu quero comprar um estúdio porque eu quero ensinar as pessoas a pintarem, do mesmo jeito que a pintura me ajuda, eu acho que pode ajudar os outros, principalmente as crianças, né? Então ela cria tudo isso, ela gosta disso tudo, e é o plano dela como grande senhora da corte noturna. E aí ela finalmente decide que quer ter um filho, né? Enfim, é muito legal esse livro. Mas eu não coloquei ainda no meu registro literário, eu anotei no meu celular. Se eu não me engano, eu dei para ele umas 4 estrelas, 4, 4,5. É porque quando a gente tem os 4 livros anteriores, eles são todos muito. Eles têm toda a ação, são muito agitados, muitas coisas estão acontecendo, tem toda a guerra, tem tudo acontecendo. Aí este livro, eu considero ele parado. E assim, eu sei que a ideia dele é um conto, contando o que está acontecendo nesse meio tempo de um livro para o outro, esse momento de felizes para sempre, apesar de já estar tendo algumas tretas aqui, né? Mas não é o foco, não são o foco essas tretas. É apenas algumas situações que estão acontecendo. E eles estão ali nas felicidades, tipo, no solstício de inverno, que seria meio que o Natal, essa troca de presentes dele, né? Essa preparação pro solstício. E eu só acho ele um pouco parado. Assim, não é ruim, é bom. Foi bom para matar a saudade dos personagens, para descobrir um pouco o que estava acontecendo, esse Felizes para Sempre. Só que, querendo ou não, depois que você leu, principalmente que eu estava relendo, né? 4 livros, que foram 3, no caso, aqui seu quarto. 3 livros super empolgantes, que estava tendo toda essa tensão, toda essa disputa, toda essa guerra, todas as estratégias, todos os planos deles. Quando você passa para um livro assim mais parado, é estranho. Eu senti isso. Para mim ele foi um pouco estranho, porque eu não, né? É estranho assim. Então é um livro muito bom, que eu gostei. É uma leitura extremamente rápida, porque ele é muito fininho. É bom
conhecer um pouco mais de cada personagem, a gente acaba conhecendo um pouco mais de cada personagem de forma individual, não apenas ali na corte, focada no Whis e na Ferry, mas eu achei um pouco parado, e eu acho que era um pouco do intuito dele, mas ainda assim é bom, então acho que foi umas 4 estrelas que eu dei pra ele. Então, eu ainda gosto dele, mas ele não é o melhor. Simples assim. Então, assim, essas foram as minhas opiniões relendo esses livros. Gostei muito da experiência de reler ele. Não é a primeira vez que eu releio, como eu já havia comentado, mas ainda assim eu gostei bastante, porque é uma história que prende, né? Eu ainda teve os surtos ali, né? Eu anotei em relação ao livro anterior. Ainda surtei em algumas cenas como se fosse a primeira vez. É um livro muito bom, essa saga inteira da Sarah é muito bom. E não apenas essa, como as demais sagas dela, né? Cidade da Lua Crescente eu amo muito. Mas enfim, isso vai ser para outro vídeo, porque eu vou reler eles depois que eu terminar de ler Corte de Chamas Prateadas e trazer a resenha para vocês, porque esse é a primeira vez que estou lendo. Mas, spoiler da minha opinião, estou gostando. Tá faltando bem pouco para mim terminar agora. E aí, assim que eu terminar, eu já gravo uma resenha. E foi isso. Essas foram as minhas opiniões. Gostei bastante de reler. Gosto bastante de todos os livros. Este daqui ficou assim, em terceiro lugar. Em quarto lugar ficou o primeiro livro de Cor de Espinhos e Rosas, porque eu achei ele muito entediante. Este ainda é parado, mas é legal. Aquele lá é mais entediante, porque a gente já sabe tudo, assim, em relação ao Tumblr, então me irrita muito ele. Mas enfim, isso eu falei no primeiro vídeo. E os dois livros, assim, eu acho que talvez Cor de Asas e Ruínas seja o meu favorito. Assim, não vou dizer que ele é meu favorito, porque ele bate muito de frente com Corte de Névoa e Fúria, né? Então, assim, eles estão muito empatados, talvez em algumas cenas às vezes sobressaia, mas vou deixar eles empatados ali nesse primeiro lugar. E é isso, gostei bastante, estou empolgadíssima para essa sequência. Deixa aqui nos comentários, você já está relendo esses livros? Você está empolgado com a notícia de que teremos mais livros? E quais são suas teorias? Porque a Sarah ainda não revelou muito, né? Vamos conversar aqui entre a gente. A Sarah falou que ela se empolgou tanto, escreveu muito mais do que pretendia que ser um livro e vai ser vários. E ela até se surpreendeu que vai ser esse casal aí principal dos livros. Então, assim, quais são suas teorias? Deixa aqui no comentário. Vamos trocar aqui algumas teorias. Vai que a gente acaba acertando, né? Então deixa aqui nos comentários se você já está relendo, se você concorda comigo na minha opinião de relendo os livros. Se você gostou do vídeo, também curte, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada. E é claro, se você ainda não segue lá no Instagram, já vai lá, segue a gente lá no Insta também, porque lá o conteúdo de lá não é o mesmo daqui. Então, assim, tem muitas outras coisas que estão lá que não vão estar aqui. E é um formatinho mais rápido, né? As indicações, as resenhas. Então, segue lá no Instagram também. E o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. Em breve, a resenha de Corte de Chamas Prateadas, hein? E é isso. Até a próxima!